Colocação pronominal. Esse recurso aqui de colocação pronominal, ele nem é tanto atendido aqui no Brasil, porque é um recurso que pouco se usa no Brasil. Nós só usamos um tipo, mas a prova cobra os 3 tipos que são usuais lá em Portugal. Acho isso desonesto, mas a gente tem que começar a estudar. Concordam? Sim. Quando a gente está falando em colocação, a gente está falando em pronomes. Eu vou escrever aqui, ó. Os pronomes oblíquos átonos, que os principais são mi, ti e si. Esses são os principais pronomes. Só que existem outros que não são tão lembrados, como li, nos, sem acento, vos, o e a. Vou botar um asterisco aqui, porque o o e o a podem ser outros tipos. Diga aí, Frei Damião. Vamos lá. Quais são os pronomes que se relacionam com o verbo no estudo que a gente vai fazer? Quais são os 3 principais? Vai. Vamos, gente. Mi, ti e si. Esses são os principais. Uma grande parte das questões são esses. Mas pode ser o li e esses 2 últimos aqui caem também demais na prova US. Esses pronomes possuem posição. Por isso que a gente intitula essa aula como colocação pronominal. Ou seja, é através da colocação antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Esses 3 nomes a banca tanto pode cobrar no nível muito fácil, que eu desacredito que caia na prova de vocês, como no nível bem mais avançado. Por exemplo, ela pode perguntar simplesmente as posições. A primeira posição é próclise. Fala esse nome. Proclítico. É bonito, né? Proclítico, próclise. Dá um ar de inteligência quando você fala. Esse pronome está proclítico, né? Não dá não? Um ar de inteligência? Dá demais. Próclise, você vem, circula o P e coloca primeiro. Para a gente associar. Próclise, P de quê? De primeiro, ou seja, o pronome vem primeiro antes do verbo. Então existe aquela famosa frase, eu te amo. Você localiza o verbo aqui, que é o verbo amar, e vê que o pronome antecede esse verbo, ou seja, vem antes do verbo. E como antecede, vem antes, nós chamamos isso de quê, gente? Próclise. Próclise é a colocação do pronome anterior a esse verbo. Tudo bem? A ênclise. Ênclise. Esse é que você vai circular, vai colocar é de encerra. Ou seja, ele vai encerrar o verbo, vem após. Lembre-se disso. A ênclise vem após, encerrando o meu verbo. Existe a frase horrorosa em dizer, amo-te. Me diga, você, no dia a dia, usaria essa frase? Seja sincero comigo. Você chega para pedir água na casa de uma pessoa, ei, me dê um copo, quando é que não diz me dê? Me dê. Oi, gatinha, não fui demitido? Desculpa, gente. Foi o hábito. Tchau. Foi-me embora. Vá logo, vá. Vai, gostosa. Assédio. Onde é que eu estou, gente? Voltando. Ênclise. E de encerra. Amo-te. Então eu posso fazer o seguinte. Mais alguém faltou? Não? Deixa aí, boizinho. Aí se for chegando, vai pegando. Pode deixar aí. Valeu, viu? Bote aí atrás nessa cadeira de trás. É pelo amor de Cristo. Vai. Você não diz naturalmente, dê-me um copo d'água, né, André? Batendo na sua casa, dê-me um copo d'água. Ou você vai dizer,
Me prepare um sanduíche. Você vai dizer como? Vai dizer prepare-me. Você nunca vai dizer isso. Vai dizer como? Me prepare. Te vi na rua ou vi-te? Te vi é o mais comum, mas a gramática rejeita essa colocação. Tem que dizer como, gente? Amo-te. Olha essa outra. Dou-te. Isso aqui é uma aberração, cara, mas é a gramática culta. A UES pergunta também o nome. Quando o pronome vem depois do verbo encerrando, chamamos isso de encerra, vem depois, enclítico. Ênclise, é muito lindo, né? Eu estava fazendo uma prova da UES que veio o nome anamnese. Olha que nome bonito, gente. Anamnese. Lembrei da nossa colega psicóloga lá. Anamnese é o processo de você fazer lembranças, resgatar lembranças para entender o seu trauma. É lembrança, é sinônimo de lembrança. A banca perguntou o que era anamnese. Perguntou um sinônimo para essa palavra. A resposta foi lembrança. Aí você vê, se cair, não é se cair não, vai cair uma questão de sinônimo na prova de vocês e o problema é o nível leitor. Anamnese, alguém sabia que era lembrança? Eu faço terapia e não sabia. Na verdade eu aprendi, não sabia. Eu aprendi com a prova. Mas eu já vi ela falando. Foi burrice minha não tentar entender. Vamos fazer uma... Ela já disse mesmo. Eu não sabia. Aprendi com a prova. Eu aprendi com a UES, né? Vamos, gente. A próxima se chama mesóclise. Mesóclise. Fala esse nome. M de Michel Temer. Brincadeira. É M de meio. Meio. O pronome vem no meio do verbo. Professor, como é que pode um pronome quebrar o verbo? Algumas dicas são necessárias para a gente entender a mesóclise. Ela coloca o pronome no meio do verbo, só com verbos no futuro. A mesóclise só acontece com futuros porque ela precisa da letra R. E todo futuro, por obrigação, tem R. Pensemos, por exemplo, numa frase que é errada. Eu vou colocar assim, ó, é de errado, tá? Não, você vai confundir com ênclise. Não tá não, vai lá. Posso dizer o seguinte, ó. Darei-te um abraço. Errado. Dá para entender que é errado assim? Darei-te um abraço. Esse verbo darei é um verbo que está em que tempo, gente? No futuro. Darei-te é... Oi, Clarinha. Tudo bom? Estou aqui. Então, tem sim. Tem aqui embaixo. Tira aí, Brejo Santo. Pega aí. Tinkerbell, né? Ah, tinha esquecido. Faz tanto tempo que eu te vi. Então, gente, darei-te. Verbos no futuro, gente, proíbem a ênclise. Jamais, quando eu tiver um verbo no futuro, o pronome pode vir na frente. Aí o que é que eu faço? Eu vou localizar o último R, vou cortá-lo, botar o ti no meio, depois botar o que sobrou. Não entendeu? Vamos. Corta no R, vai. Fica como? Dar. Bota o ti no meio, bota o que sobrou. Sobrou o quê? Ei. Lê pra mim. Isso aqui é o Michel Temer, gente, que já morreu e a língua também já morreu. Olá. Você já tem material, gatinho? Não? Tem aqui. Ellen, pega aí, por favor. Ah, pegou. É o material? Não é difícil não, é nunca. É impossível, né? O pessoal do direito usa bastante. Tem muito porque era uma leitura que forçava uma linguagem de Portugal. Hoje não, a gente está mais livre. Na verdade, é Portugal que aprende com a gente. Eles estão ouvindo muito youtubers brasileiros e eles estão esquecendo. É a nossa vez agora. Isso aqui é muito comum no jargão jurídico, mas falar, não. Isso não é comum. Algumas pessoas mais antigas que querem ser gabola, a gente chama isso de preciosismo linguístico,
é usar isso para se achar maior, superior aos outros. Dar-lo-ei, dar-te-ei, dar-me-á. Já dar-me-á, eu vou te dar. Desculpa, não resisti. Aí é um pouco perigoso, né? Melhor dar-te-ei, né? Então, gente, vamos lá. Quais são os 3 tipos de colocação pronominal? Primeiro, vai. Próclise, P de primeiro, né? Ênclise, E de encerra. Mesóclise, M de meio. A banca cobra só teoria, perguntando. Ela vai botar um pronome lá e perguntar, é ênclise, próclise, mesóclise. E isso numa questão fácil. Difícil são as regras. E as regras estão bonitinhas no material de vocês, mas para que a gente aprenda, a gente precisa escrever. Concorda comigo? Se não concorda, vai ter que fazer. Vamos colocar frases de colocação pronominal. A gente vai fazer um monte de frase corrigindo essas. Todas as frases que eu for colocando, elas estarão por natureza erradas. A gente vai entender e corrigi-las na frente. Pode colocar aí. É um ditado de frases. Tá. Letra A. Viu? Aí tu mandou no grupo? Primeira frase, gente, é essa. Me leve agora. É uma frase que você escuta comumente? Me dê um abraço, me pague o dinheiro que deve. Ou seja, nós estamos vendo aqui, gente, uma frase sendo iniciada por um pronome. Essa é a regra mais básica de colocação pronominal. Não se deve iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Te vi, me leve, lhe concedo esta graça. Então, você vai cortar o me aqui e vai corrigir. Seria como, gente? Leve-me. Qual é a razão de ser leve-me? Não se inicia a frase com pronome. Deu para entender? Não. Tem uma pegadinha, mas exceção não tem, viu? Vamos para B. Letra B. Com pronome. Olha que frase esquisita. Se vendeu uma casa, seria melhor como? Vendeu-se. Ou então a clássica, vende-se, né? Aí se vende uma casa, não é possível, a gente não escuta. Qual foi o problema dessa frase? Conta pra mim. Vai lá. Não se inicia a frase com um pronome oblíquo. Então deveria ser como? Vendeu-se. Essa é a regra mais básica. Letra C, não vou fazer letra C não, é um asterisco, porque ela faz parte dessa B. O asterisco é um cuidado, uma observação. Se voltar, traga pão. Aqui nós temos um se, que na maioria das vezes vai ser um pronome. A nossa aula hoje versa sobre colocação pronominal. Estamos falando de pronomes. O se, quando expressar valor de causa, ele não é pronome, ele é uma conjunção. E como conjunção pode iniciar a frase sem nenhum problema. Reparem nessa frase. Se voltar, traga pão. Esse se, ele transmite uma ideia de condição? É uma ideia condicional. Transmitiu ideia de condição, ele é uma conjunção. E conjunção não tem problema em iniciar frase. Então olha para cá. Se voltar, traga pão. É condição? Sim. Então tá certo, começa na frase. O problema é vir numa questão de quatro frases e você se deixar levar pensando que aqui é um pronome. É uma pegadinha boa de prova.
Por que que o se está certo aqui, gente? Não é um pronome. Deu ideia de condição? É uma conjunção. Vamos lá, gente. Material de vocês, por favor. Material de vocês. Olha a primeira, viu? Ó, eu tô aqui, ó, bem aqui lendo aqui com vocês. Alistou-se no exército para realizar um sonho. Por que que essa frase está certa? Porque ela não inicia. Tá certo? Tá. Falaram-me que estou muito bem. Por que que tá certa? Não inicia a frase. Dedicou-se ao trabalho, tá certo, porque inicia a frase, mas a última tá errada, não tá? Por que que tá certa? Porque é uma conjunção. Tranquilo? Tranquilíssimo, professor. Vamos para a letra C agora aqui na lousa. Hoje te vi no bar. Hoje te vi no bar. Do jeito que está escrito, é ênclise, próclise ou mesóclise? Do jeito que está escrito. Ênclise, próclise ou mesóclise? Cadê o verbo? Vi. O pronome veio primeiro, então, próclise. Essa próclise aqui está certa? Porque a palavra hoje a gente vai chamar de palavra atrativa. O que é essa lei da atração? Toda palavra que não faça plural, ela, ó, puxa o pronome. Perfeito? Toda palavra que não faça plural atrai o pronome. Diz para mim, por que que a palavra hoje é uma palavra atrativa? Tenta fazer. Hojes, ou então no feminino, gênero, hoja, não vai. É uma palavra, nunca, jamais. Aí eu no material de vocês, peguei para a gente ver quais são as palavras invariáveis, vai. Ó, as palavras que não sofrem plural costumam servir de atração, de puxar o pronome para antes do verbo. Quais são elas? Vamos ler contigo. Não, nunca, jamais, ninguém, já, talvez, assim, também, muito, pouco. Tá bom, gente. Palavra invariável. Fiz uma listinha para vocês. Vamos na próxima aqui, ó. Professor, muito e pouco varia, não? Oi? Muito e pouco varia. Se eles forem pronomes. Tipo, ele é muito alto, ele é muitos altos. Vai depender do caso. Você tenta variar. Se na frase fizer plural, aí não atrai. Tá bom? Jamais lhe contei mentiras. Pensa comigo nessa frase. Jamais lhe contei mentiras. Próclise ou ênclise? Aqui, do jeito que está escrito. Aqui não é o verbo? Está primeiro, portanto o quê? Próclise. Está certa a próclise? Justifica por que está certo. Jamais é uma palavra. Por que é atrativa? Gente, essa regra de palavra invariável atrai pronome é uma regra minha. Se você procurar na gramática, isso não está. Eu estou resumindo 8 regras em uma. Qual é a regra que está na gramática? Palavras de cunho negativo, alguns advérbios, alguns pronomes indefinidos. É tanta coisinha miúda e eu percebi que existe uma coisa em comum entre elas, que é o quê? Não fazer plural. É melhor dizer palavras invariáveis atrai pronome. Não entrega esse jogo para ninguém, não. Lembre-se que o outro é seu inimigo. Eu vou tirar o som.
Então, gente, lhe contei, a palavra jamais é atrativa, tá bom? Uma dúvida. A atração, gente, ela só acontece antes. Por exemplo, se houvesse aqui uma palavra atrativa depois de mentiras, não atrairia o pronome para depois. A atração é só antes. É que nem casamento. Atração antes. Completem. Depois. É marido engorda, mas o marido engorda, fica um balão, fica feio, mas a mulher não. Não é? Eu sei quem é casado aqui. Quem é casado, tu é casado, né, boizinho? Não, não tô falando nada disso não, viu? Tu é casado? Tá vendo? Tu é casado também. Né? E tu? Quanto tempo você tá casado? 9 anos. Vixe, é exceção. Ele não engordou ainda não. Tu é casado, boizinho? Não? Se você disser esquecido, isso é personal, então não conta. Você é casada? É. Não? É personal também. Aí não entra, porque é a profissão. Pensa aí, uma profissional com barriguinha? Não, às vezes tem. O meu tem. Ele não sabe que eu dou a pessoa, você vai olhar no meu canal? É lá do Frei Damião, tu sabe quem é? Que bom. Então é isso, gente. Nas palavras invariáveis, vai lá. O que é a lei da atração? Fala para mim. Lembra? O que é a lei da atração? Invariável, que não sofre em plural. Perfeito? Porém, existem duas palavras que, mesmo variáveis, atraem. Essa é a nossa exceção. Então, eu acho que eu coloquei aqui a exceção. Ó, grifa. Os relativos cujo e o qual são atrativos. Você pode até colocar o nome exceção. Escreve aí exceção. Exceção é com cedilha, tá? É cedilha. Não vai estar com SS não. Deus castiga. A prova castiga. Deus não. Aqui não tá. Aqui tá certa. É porque eu disse que eu só escrevi errado, não foi? Não tá certa. Tá certa. Palavra atrativa, puxa o pronome para perto dela. Então, quando tiver palavra atrativa, é só próclise. Tipo, como é que ficaria errada essa frase aqui, ó? Hoje vi-te. Vai vir assim na prova. Por exemplo, ó. Lentamente roubou-me. Do jeito que está aqui, nós chamamos de quê? Que tipo de colocação eu tenho aqui? Encerrando. Ênclise. Aqui está errado. Isso aqui é atrativo, boizinho? Pluralize isso aqui. Lentamente não varia. Então ela é o quê? Atrativo. Então essa frase aqui está errada. Deveria ser como? Lentamente me roubou. Então a palavra atrativa puxa para perto dela. É isso. Tá bom? Por exemplo, o qual, tipo, amor, o rapaz o qual te enganou. Pensa, o qual é variável. Faz o qual, os quais, as quais, sim. Mesmo sendo variável, ele atrai. Então é uma exceção. Tá combinado? Sim? Sim, professor. Essa é a minha primeira exceção. Tem a segunda, tá? Posso falar a segunda? Primeira exceção. Vou colocar aqui exceções da atrativa, tá? Exceções da atrativa. Qual foi a primeira exceção, gente? Cujo e o qual. O que é que eu quero dizer com cujo e o qual? Atrai. Atrativas. Segunda exceção. Preposições e conjunções coordenadas não
são atrativas. Eu estou apostando numa nessa, se vier. Preposições. Dá um exemplo de preposição. De, para, com, em, a. A palavra de é variável, Leite? De é variável? Eu vou embora. Diz. Varia a palavra para mim, por favor. É de matar isso aqui. E o cons. Ele foi com os amigos. Não existe. Mesmo sendo invariável, ela não atrai. Eu estou colocando exceção aqui, né, linda? Conjunções coordenadas. Quais são as conjunções coordenadas? Mas, porém, entretanto, todavia, o e. Ai, professor, não sei o que é conjunção coordenada, então deixa de molho. Tá? Não esquenta a cabeça com isso aqui, não. Viu isso aqui, não atrai, tá bom? Elas não são atrativas. Vamos resumir aqui, gente, a ideia da atração? Vai lá, o que é uma palavra atrativa? Porque é uma das regras fundamentais aqui. O que é uma palavra atrativa? Me diz. Palavra que não faz plural. O que é que uma palavra atrativa faz na colocação de pronomes? Puxa. Vamos escrever 3 frases para a gente fechar? Pode ser? Puxando, exatamente. Vamos aqui. Eu parei na letra o quê? Vamos para E. Letra E. Eu vou dizer o seguinte, ó. Já te enviei. Vamos lá. Já te enviei. Essa colocação aqui está correta? Já te enviei. O te antes do verbo chamamos de próclise. Essa próclise é obrigatória? Sim. Por qual razão? Já não varia. Tranquilo? Ótimo. Vamos para a letra F. Não, não é letra F, é asterisco. Vamos lá. Gostou de me enganar. Gostou de me enganar. Atente-se aqui. Você aqui em cima está dizendo que o ti veio proclítico porque o já é atrativo. E ele é atrativo porque não varia. Sim? Ótimo. Gostou de me enganar. O de não é variável, porque não existe o diz. Mas a gente combinou que toda preposição, mesmo invariável, não é atrativa. Não atrativa. Isso quer dizer que essa frase pode ser reescrita igualmente certa para gostou de enganar-me. Ou seja, é facultativo. Ambas as formas estão certas. Por quê, professor? Porque o de não é atrativo. É uma preposição que não puxa pronome. Pode perguntar se tiver dúvida. Você vai rever essa aula. Conjunções coordenadas. Se for uma subordinada, ela atrai. Apesar de, a fim de que. Gente, vai por mim, eu tô resumindo, viu? De é uma preposição. Querem anotar as 10 principais preposições? De, para, com, em, a, de, entre, sem, contrapor. Vai ficar no vídeo. Você bota no lento. De, para. Vai. De. Quer anotar?
De, para, com, em. Vai. Pronto. Aí, você já tem um em casa, mas essa aí não é minha, não. Fala aí a tua. Perfeito. Traz com o quê? Com Z ou com S? Cara, é bom. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. São 27, mas pega só as 10. São as principais preposições. Preposição não é atrativa. Segundo asterisco, ó. Portanto, te traiu. Imagine que a frase continua. Eu estou bem vitimista aqui, né? Não fui traído, gente. Portanto, te traiu. O portanto é uma conjunção. Note que conjunções não variam. Logo, portanto, por isso. Tenta fazer portantos, o plural. Portantos não varia. Porém, a palavra portanto é uma conjunção coordenada. A gente vai ter que decorar a tabelinha. Eu prometi para vocês, mas a gente ainda vai fazer tabelinha, tá? É uma conjunção coordenada. Essa conjunção coordenada aqui, ela não atrai o pronome, sendo também permitida a construção da frase para. Vai. Portanto, traiu-te. Facultativo. Ela vai perguntar se é facultativa ou obrigatória. Ela vai dizer, ó, na palavra portanto te traiu, existe a ênclise. Aí tá errado, porque aqui é o quê? Próclise. Aí ela vai dizer, na B, a palavra, a colocação é próclise e é facultativa. A palavra é próclise porque é obrigatória. Não. Ela pergunta isso. Eu trouxe questões delas aí pra gente fazer hoje. Brincar um pouquinho de colorir, de mandala. Fazer as mandalas. Você sabe que eu tenho um curso de fichamento? Eu falo e a gente vai fazendo tabela. Eu vou mandar para vocês essa aula de fichamento para vocês. O TD é só o espaço em branco com o nome, conjunções coordenadas. Eu vou ditando e você vai escrevendo. É chato, mas é efetivo. Voltemos. Vamos pro próximo? Vocês já copiaram isso aqui? Já. Falou a Micaela, que nem caderno trouxe. Eu sei. Eu capricho, troco as frases, muda a metodologia. Ela conhece a metodologia. Ela disse, isso aqui já estava no TD passado, essa peste. O menino de manhã, eu saí apressado da aula de manhã hoje, aí uma peste da menina abriu uma garrafa de café, gente, na sala, não ofereceu para a melhor amiga que estava do lado, não me ofereceu. E eu fui assim, ó. Aí ela partiu 2 pães, começou a comer e olhando para mim, ela disse, minha filha, não faça isso não comigo. Ela disse, por que, professor? Essa abrindo a garrafa de café. Ela não ofereceu. Não, depois de um fecha dessa, ela ficou só olhando para mim. Eu disse, filho, não faça isso não, eu tô com fome aqui. Ela... Eu fiquei, foi com vergonha. Aí eu fui dizer lá na coordenação, eu disse, não pode se alimentar na sala não, porque tem ar-condicionado, o cheiro fica tomando de conta. E ficou mesmo. Mas se eu tivesse tomado, eu não ia dizer. Eu fiquei, porque eu disse isso, eu não conhecia a menina, não ofereceu. E cafezinho logo de manhã, eu saindo às pressas, é ruim. Vamos aqui, gente, próximo. Eu digo o seguinte. É a F. Fugiu
me levou. Estou colocando frases assim bem genéricas, porque depois a gente vai voltar ao TD e fazer, tá? Fugiu, me levou. Do jeito que está escrito, é o que aqui? Do jeito que está escrito, é o que? Próclise. P de primeiro veio antes do verbo. Nós temos um erro tácito aqui. Nós não devemos colocar pronomes após pontuação. Viu uma vírgula, travessão, exclamação, qualquer pontuação, reescreva. Ficando como? Fugiu, levou-me. Ou seja, quando eu vir uma pontuação, faça a ênclise a essa palavra. Ó, Badinho. Faça a ênclise a essa palavra. No material de vocês, peguem aí, por favor. As normas injustas, as normas, embora injustas, se aplicavam. Saúde. Por que essa frase está errada, gente? Após pontuação, próclise proibida. Faz. Próclise proibida, diga. É chique demais, menino. Ele saiu, foi embora, levou tudo, me deixou. Me diz porque me deixou está errado. Pontuação, no caso ponto e vírgula. Saio sim, me mudo hoje mesmo. Qual foi o problema? Pontuação. Tá certo? Nesse número 4, gente, tirem isso aí, que eu esqueci de tirar, porque esse material é apropriado para o CESP e FGV, tá? Aí eu quero que você tire. Com infinitivos, a colocação será sempre facultativa, mesmo se houver palavra atrativa. Isso não é uma realidade na UES. A UES tem conceito diferente, do número 4. Infinitivos. Passa um traço aí. Só coloca com infinitivos. Eu já eu digo o que é que você vai substituir. Pode riscar isso aí, para a UES. Vocês estão estudando para a UES? Isso aqui serve para o CESP, para a UES não. Então pode riscar isso aí. Você só vai deixar com infinitivos. Pode riscar, a colocação será sempre facultativa. Ou então, se você quiser deixar... Então risca tudo. Risca essa porra toda. Gente, ó, vai lá. Deixa eu explicar qual é o fenômeno. Posso explicar aqui na luz? Então vamos lá, ó. Não importar-se com o quê? O que é que tem aí? Com o quê? Não importa o resto, vai lá. Não importar-se com o que ocorra. Repare aqui numa coisa. O que é que você vê antes do verbo? Primeiro, importar é um verbo que está no infinitivo. Concordam? Todo verbo que terminar em AR, ER ou IR está no infinitivo. O que é que a gramática tradicional diz? Vai lá. Verbo no infinitivo, tanto faz, mesmo havendo palavra atrativa. Existe uma palavra atrativa aqui antes? Existe. Vamos lá. Para a US, essa colocação está o quê, gente? Errada. Porque para ela, a palavra atrativa prevalece sobre o infinitivo. Porque a US é uma banca que estuda pouco. Ela não se aprofunda dos gramáticos. Para CESP e FGV, se você vai fazer CESP ou FGV, que não é o caso aqui, né, o S, isso aqui tanto faz. Eu poderia dizer, não se importar. Para CESP e FGV, tanto essa quanto essa estão certas. Professor, e para o S, qual a única certa? Essa é a única certa. Você entendeu por que eu pedi para destacar que será sempre facultativo? Não será sempre facultativo.
Vocês não entenderam não, que eu sei. Eu conheço a cara de quando não entendeu. Entenderam? Vamos ler aí a frase, por gentileza, no material de vocês. Lê número 2. Pediu para não se envolver no caso. Localiza o verbo para mim aí, por favor. Qual é? Envolver. Grifa aí. Envolver, bota o nome verbo e bota infinitivo. Por que esse verbo está no infinitivo? AR. Regra da gramática. Não é a regra da UES. Qual é a regra da gramática? Verbo no infinitivo, o pronome pode estar antes ou depois, não importa. Facultativo. Mas eu vejo aí, pediu para não se envolver no caso. Não se envolver no caso. O CESP age como? Não é de certo e errado? O CESP é só reescrita, a gente chama de questão parafrásica. Ela pede para reescrever, ela vai pegar essa frase aqui e vai dizer a reescrita da frase para, pediu para, não envolver-se, estaria igualmente correto para a gramática culta. Para o CESP, sim. Se vier dessa forma aqui, na UES, você vai considerar o quê? Errado. A UES não considera. Olha, é o ES, é o IDECAN, não aceitam essa aí. Professor, e para que esse cabaré? Porque tem muito gramático. Um diz uma coisa, outro diz outra. Vai depender da majoritária. Quem diz isso, que é facultativo, é Evanildo Bechara. Se você pesquisar na gramática, na bibliografia da banca, FGV e SESC seguem o Bechara. Aí vem a UES, que segue gramáticos mais modernos, como Napoleão Mendes de Almeida. Você tem o Pascoal Segala, gramáticos que vão na contramão disso. É uma putaria. O S. Se vier palavra atrativa, isso aqui está errado para o S. Errado. Então considere, vamos lá, nas frases que estão escritas aí, ó. Não importar-se com o que ocorra. Número 1, essa de número 1 aí, tá certo ou tá errado? Eu não vou mais perguntar assim para... Não, não vou mais perguntar. A gente está focando em quem? O S. Então a gente vai ficar só em o S. Esquece SESC, tá? Vai lá. Número 1. Não importar-se com o que ocorra. Tá certo ou tá errado? Perfeito. Por quê? Porque a palavra atrativa puxa. Mas o infinitivo tem nada a ver. Olhe na de baixo. Pediu para não se envolver no caso. Pode ser pediu para não envolver-se no caso? Não, essa é a única forma. O chefe fez sinal para usou a proposta fazendo-se de desentendida. Grife fazendo. Grife só o NDO, que é o finalzinho que é o meu gerúndio. Grifou? Por que fazendo está no gerúndio? Vai. Porque termina em NDO. Aí você vai escrever uma frase abaixo agora, vai. Poderia ser assim, recusou a proposta se fazendo de rogada. Porque gerúndio tanto faz. É facultativo. Não, mas é como se for, a próclise é obrigatória se for precedido de em. Eu estou explicando. Viu? É o precedido de em. Calma, eu vou lá para o final. Vai lá. Qual é a regra geral do gerúndio? Facultativo. Tá? É facultativo. Aí vem no exceto. Qual é a exceção aqui? Exceto. Em mais gerúndio. Gente, é uma expressão idiomática, ela é fixa. Olhe esse primeiro caso aí, quando ele diz, ó, em se tratando. Em se tratando de português, tudo é fácil. É uma verdade, né? Em se tratando de português, tudo é fácil. O se veio antes de um verbo tratando, é um DO aqui, perdão. Se tratando.
Você vê que aqui é um gerúndio. Qual foi a regra geral que eu te disse? Facultativo. Exceto quando vier a preposição em antes. Então você viu, em mais gerúndio é só próclise. Aí é uma expressão que não se modifica. Olha a segunda. Em se plantando tudo dá. Jamais poderia fazer em plantando-se tudo dá. Oi, Raquel. Raquel e Ruth. Parece a Glória Pires, tá? Vocês viram Vale Tudo? Viram? Não estão aqui, né? Quando eu cheguei em casa eu fui assistir, tá muito massa. Eu assisti a novela, a primeira versão. Muito boa. Assim, assistir não vale a pena ver de novo, né? Que é de 88 a novela. Vamos lá. O que é um verbo no particípio, gente? É um verbo que é terminado em quê? Ado e ido. Grifem por gentileza aí, ó. Ninguém deve ter se lembrado desses mecanismos. Grifo lembrado. Grifou lembrado. Ado é um verbo que está no particípio. Regra obrigatória. É bem fácil. Olha para aqui. Look for this. Perdão, que eu não sou coisa. Nada de pronome na frente de um verbo no particípio. Diga, particípio não participa. Vai. Um pronome na frente de um verbo no particípio é morte. Eu vou encontrar onde você mora e toco fogo na sua casa. Se você fizer, por exemplo, olha como está escrito aí. Havia, fale, expressado-se. Qual foi o erro aqui? Expressado-se. Diz para mim, qual foi o erro? Olha o verbo no particípio e a ênclise, matando, acabando com sua vida, sugando, câncer tomando de conta. Fazer terminar um aluno que escreve isso. É o câncer da gramática, consome, gente. Uma prova de 12 questões, acertar 2. Aí o aluno ainda vem perguntar, professor, fui mal? Imagina, filho. Imagina. Mas eu tirei nota máxima nas outras. Aí eu disse, nas outras. Perdeu, filho. Perdeu o mané. Na verdade, o programa não pode ser depois, né? Não pode. Antes é obrigatório, ou seja, não pode haver uma ênclise em verbo no particípio. Olha a próxima, gente. Tinha dedicado-se ao trabalho. Por que é uma proibição aí? Fale. Verbo no particípio. Isso. Já falamos. Número 7. Vamos falar sobre as 3 irmãs. Já assistiram a novela O Bem Amado? As 3 irmãs cajazeiras? Eu sou noveleiro, gente. Pensa comigo. Exclamação, interrogação e reticências. Pergunta aí, gatinho. Não. A mesóclise é exclusiva para verbos no futuro. É tanto que ela precisa de um R para cortar. A mesóclise só acontece depois de um R. Nem todo verbo. A próclise é obrigatória no verbo no particípio. Vamos lá. Quais são as 3 irmãs? Acompanha comigo a leitura do material. Quais são? Interrogativas, exclamativas, optativa. O nome optativa, gente, parece que é opção, mas não é não. Optativa quer dizer um conselho. Isso é muito utilizado, viu, advogado, no jurídico. Optativa, as pessoas pensam que é opção. É conselho. Que Deus te elimine. Olha, gente, ó. Que Deus te ilumine. Que Deus te ilumine. É porque as pessoas, eu já tem um meme na internet que é que Deus te elimine. Você veja que sempre que a frase for um conselho ou um desejo, eu coloquei conselho, mas pode ser um desejo, é sempre próclise. As 3 irmãs que eu estou colocando, gente, que é interrogação, exclamação e optativa, que é o desejo, sempre próclise, é sempre antes.
Aí eu coloco o seguinte, ó. Eu te mato, desgraçado. Você já viu isso aí? Já não, gente. Vocês são dos memes. Aquela mulher do pastor Raposo, gente. Te mato, desgraçado. É? Né? Olha o gato aí. Eu te mato. Por que existe a próclise aqui? Explica para mim. Frase exclamativa. Jamais poderia ser eu mato-te. Isso não poderia ser. Porque frase exclamativa, próclise é obrigatória. Eu posso dizer o seguinte, ó. Deus me ama. Por que o pronome veio antes do verbo? Interrogação. Repetindo, exclamação, interrogação e reticências, nós temos a próclise. Encerrando com a última regra, a gente vai falar sobre a mesóclise, o Michel Temer. Oi. O conselho é próclise. Hã? Não, mas pode ser um reticência, mas a próclise não é por conta da reticência. O quê? O quê? Sim, é uma regra. Eu coloquei as três juntas. É próclise. Posso dizer que Deus te abençoe nessa sua caminhada. Que Deus abençoe-te? Não. Te abençoe porque é um conselho. É um desejo. Vamos brincar de mesóclise aqui, gente, olha. Posso fazer o seguinte, ó. Levaria-te ao supermercado. Foca aqui, depois você copia. Foca aqui. Foca em mim, da Atena. Levaria-te. Essa frase aqui, gente, no início de uma questão, ela te mata, te engana. Sabe por quê? Porque a primeira regra que a gente aprendeu foi qual? Não se começa a frase com um pronome. Aí o aluno já se encanta com o pronome depois. Ah, tá certo, esse é o gabarito. Tá errado. Vamos pensar por quê. Levaria é futuro do pretérito. Eu vou botar aqui embaixo, ó, future, futuro. Aí o menino tá pensando, tá fabulando. Se não pode na frente, pode atrás. Pode atrás, gente? Digam. Por que não pode atrás, Maísa? Não, porque vai começar a frase. Olha, Ellen, me ajude, ó. Então, te levaria não dá certo. Na frente não pode porque tá no futuro. Vai aonde? Eu não sei onde é, mas é no meio. Então vai lá. Localizo o último R e faço o corte. Ficaria como, gente? Levar-te, aqui tem um hífen, ia. Levar-te-ia. Tá certo? Nós estamos sempre nos mesmos pronomes, gente. O mi, o ti, o si, o li. A gente não falou do pronome o. A gente vai falar agora. Vai lá. Sempre que eu usar o o para retomar uma pessoa, esse o vai ser um pronome. Vamos fazer um teste aqui. Eu digo o seguinte: você viu Ana? Aí você me responde: não a vi. Sempre que o a retomar coisa ou pessoa, ele será um pronome. Tu comprou aquele carro? Aí você chega para mim: eu o comprei. O e a podem ser pronomes. Sim? Aí eu poderia pensar o seguinte: comprarei. Você vai comprar o carro? Vai, diga. Comprarei-o. Isso está errado. Me diz por que está errado. Aqui é um pronome, tá? Por quê? Porque está no future. Joga para trás. O comprarei. Se não fosse no início, estaria certo. Mas aí, jogar para trás não pode porque inicia. Não pode na frente porque está no futuro. Faça o quê? Comprar o ei é porque é assim. Os pronomes o e a, quando vão para a mesóclise, eles fazem ló e lá. Eles se transformam no ló e no lá.
quando eles vão para mesóclise, o O e o A. Então vai, localiza o último R, que é aqui, ó, o último, não é esse não. Então vai, comprar, transforma em Ló, comprá-lo-ia. É porque, gente, o R daqui, ele cai fora. É comprá-lo-ei. O R cai fora e vira o L. Comprá-lo-ei, fale. Darei a. Faz aqui para mim. Não, escreva, eu quero que você escreva. Darei a. Você consegue. Não diga não, Flávio. A vida é... A gente tem muita vida pela frente, Moisés. Você tem que testar de tudo. Ou que gosta. Calma, Ivan. Essa é a sua vez. Você é jovem. Quando lhe encurralar, os bandeiros lhe encurralar, ele disse, não tem celular, não tem dinheiro, não tem arma. Então é o caneco. Não vai sair, né? Vou nada. É na íntegra. Vai, gente, como é que você fez aqui? O R cai fora, lembra, né? Fica como? Dá é o A, gente. Dá-la-ei. Porque é um A, menino. Vai estar dá-lo-ei, é o O, não, é o A. Que é o masculino, o feminino. Dá-lo-a. Não estou confiante em vocês, não. Compreenderia. A. Falta um E aqui. Compreenderia. A. Não fique olhando, escreva. Pode errar, gente, à vontade. Localiza o último R. Lembra-se que o A, o R vai cair fora. Vai. De-la-ia. Correto? Sim. Compreendê-la-ia. Não? Quer mais? Sim? Beleza. Me falta verbos, o Giovanni Frota, né? Ah, obrigado, Flavinho. Farei. Foi tudo isso? Ah, meu. Olha que lindo. Farei-o. Sabe aquele trabalho? Farei-o. Bora. Essa fica bonita demais. Ó, advogada. É advogada. Essa aqui é pior ainda. O falo. Vai lá, gente. Falo-ei. Material de vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem as questões, vai. Gente, eu não sei se vai dar tempo, mas isso aqui eu quero fazer depois. Vamos fazer o seguinte. Faça a primeira questão, que é explique as colocações que podem estarem certas ou não. O que é que eu quero que vocês façam? Certo e errado. Você bota o certinho e se tiver errado, corrige. Você só vai fazer a primeira questão e a gente vai para o intervalo, tá? Até a letra N de navio. Vamos? Letra A. Soube que negaram-me. Essa frase está certa ou está errada? Está errada, porque tem palavra o quê, gente? Atrativa. Ficaria como correto? Que me negaram. Vai, próximo. Certo ou errado? A B está certa? Está errada por conta do particípio, né? Particípio, o ado, deveria ser como? Ter se lembrado. Letra C, aparentemente certa, mas está errada. Por quê? Future, futuro. Ficaria como? Realizar-se-ia. Agora se negam a depor, tá certinho, né? Palavra atrativa. Mostrar-lhe-ei certa, mesóclise. Não te enviarei certo, palavra atrativa.
Não, mas o futuro tem palavra atrativa. A palavra atrativa prevalece sobre a mesóclise, viu? Tá certinho aí. Gente, viu uma palavra atrativa, dê cabimento a ela. Por mais que ele esteja no futuro, palavra atrativa prevalece, viu? Letra G, certo ou errada? Errada, exclamativa, interrogativa, próclise, isso. O jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança, certo? Após pontuação, leva após pontuação? Gerúndio não tem proibição não, viu? Em tratando-se, tá certo ou tá errada? Errada, é em se tratando. Letra H? Letra H tá certa. Após pontuação é ênclise. J, quero ver-te hoje. Tá certo, né, gente? Não tem nada atrás que peça, porque o verbo querer ele varia. E o outro verbo está no infinitivo. Não tem nenhuma proibição aí. É facultativo aí. Quero ver-te hoje ou quero te ver hoje. Tanto faz. Pode perguntar. Eu quero, nós queremos, vós quereis. Veja como ele varia. Verificaria-se o preço. Aí está erradíssimo. É mesóclise. Vai, boizinho. Verificar-se-ia. Alguns se venderiam. Tá certo. Não pode na frente porque seria futuro, né? Meu carro ficou na oficina. Se tiver quem pegá-lo, aí ele tá fácil, tá certo. Se tiver, esse se tá certo, tá, gente? Porque é uma conjunção condicional. Não, vamos com calma. Essa vírgula proibiria o se o se não fosse uma conjunção. Aí não é uma condição, ó. Meu carro ficou na oficina. Caso não tiver quem pegá-lo, tá vendo? Vocês estão vendo? Esse carro, o primeiro sim, o primeiro tá certo. Vamos olhar a outra. Veja comigo, irmãos. É irmãos, tá? Não, calma. O primeiro se tá certo. Não tem outro, né? Qual é o outro pronome que tem aí? É o ló. Pensa comigo nesse ló. Antes do pegar, tem palavra atrativa? Claro que tem, gente. Olha o quem. Se você me disser quem, eu quebro sua cara. Quem é atrativo? O ló não pode estar lá na frente, não, gente. O ló tem que estar perto do quem. Tá errado, mas você atirou no que não viu, viu? Você disse que você estava pensando no si, viu, seu danado? Mas esse se aí tá errado. Tá certo. Porque ele não é um pronome, ele é uma condição, viu? Ficaria como a frase, gente? Se tiver quem o pegar, escreve na frente, quem o pegar. O O não pode estar em forma de ló se tem palavra atrativa antes, não. Vocês entenderam, não? Eu posso explicar na louça se não tiver entendido. É o quem. Exatamente. Mais uma vez, gente, não se intimide. Pergunte, eu vou para lá. Quem o pegar. Olha, bicho, na língua natural você dizer quem tiver quem pegue ele, aí estaria errado de qualquer forma. Mas na gramática é quem o pegar. Mas nunca que você vai produzir uma frase dessa espontaneamente. Você não vai, porque você é brasileira. Você é mais, porque você é brasileira. Mas escrever não, né? Minhas fotos enviaria-as hoje. Não pode na frente porque é futuro. Não pode atrás porque tem vírgula. Botar onde? Como é que fica? Enviá-las-ia. Enviá-las-ia. Primeira questão, gente. Vamos corrigir aqui a primeira questão. Diz o seguinte. O uso do pronome átono em para quem já se esforçou. Repare que o se veio antes do verbo esforçar-se. Sim?
E de forma obrigatória, por quê? Porque o já é invariável, certo? Disse assim, é analisado como próclise. Segundo a norma culta da língua portuguesa, o pronome átono está corretamente colocado em... não tem nada a ver com enunciado, né? Não referir-me-ei... Não, gente. O não é atrativo, está errado. Não nos cabe, tá certinho aí. Não nos cabe uma má utilização da IA. Eita! Eu acho que esse se aí é uma conjunção. Caso considerar... Então tá certo. Porque aí não é pronome, é uma condição. Viu como cai? E eu me fingindo assim de surpresa. Olha, eu já fiz a questão. É letra B, gente. Qual foi o erro da C? Da C, qual foi o erro da C? O quando não é atrativo? Ou você vai variar quandos? Em se tratando, né? O em mais gerúndio é obrigatório. Alguém acertou? Quem foi que acertou? Levante a mão aí. É uma questão considerada difícil, tá, gente? Parabéns. O professor desse, né? 2. Do SEAS. É uma conjunção condicional. Lembra da primeira regra? Perguntaram-me, tá certinho. Agora é sobre a questão aí. Perguntaram-me. Perguntaram com AM, gente, no final é passado, viu? Tá certinho aí. Olha, é uma ênclise. A e B. Tiramos C e D porque não são, correto? Não é uma mesóclise, não é uma próclise. Ficamos entre A e B. É enclítica, pois a oração se classifica como reduzida de gerúndio, não é oração reduzida. Uma vez que a oração é iniciada por um verbo acrescido, sim. Letra B de bola. Tá fácil? Essa foi fácil, foi do César aí, ó. Vai ter César agora de novo com a banca UPA. Olha, o pessoal do César vai fazer TAF agora, cara. Vai fazer TAF depois de um ano de prova. O TAF agora. Aí quem vai fazer a Polícia Civil? Quem vai fazer a Polícia Civil? O S. Quem vai fazer PM? O S. Vamos supor que a prova seja em junho, que é uma data provável que seja em junho. Você faz em junho, sai o gabarito em agosto e chama em agosto do ano que vem. Vai fazer o TAF. Eu tô fazendo uma previsão baseada no SES. É isso, gente. Você vai assumir em 2030, quando o mundo já estivesse acabando. O Nordeste não existe mais. Nessa seca. Eu que financei uma casa para pagar em 35 anos. O Nordeste não tem mais não. Eu só tá fumaça. É verdade. Estou brincando. Ano político 2026, né? Tem nada a ver. Ela criando coisas. Não existe essa regra. Ela brinca com você, viu? Terceira. Policiais civis, terceira. Santos Dumont imaginou 14 bis antes de, grifa aí, antes de. Esse antes de, gente, é uma conjunção subordinada temporal. Antes de. Se é conjunção subordinada, atrai, não atrai não. Antes, atrai subordinado, não atrai as coordenadas. Antes de, mas vamos lá, lê aí, o que é que está perguntando? Construí-lo está na frente. Se tem coisa atrativa, vamos ler a questão. É correto afirmar que se usa a ênclise para estabelecer adequadamente a coesão referencial? Segundo o texto foi letra A. Mesmo porque, gente, as outras não faz sentido. Veja, aí não é próclise, ali não é próclise. B e D caíram fora. É ênclise? É ênclise. Ela está dizendo tanto em A quanto C que estão corretas. Então quem sou eu para dizer que está errada? Para mim está errada. Mas ela diz que enclítica para estabelecer adequadamente uma coesão referencial. Gente, isso não existe, essa norma não existe. Quer dizer que para... Não, é por eliminação. Não existe, viu, Ellen? Ela está criando regras. Ela coloca para estabelecer adequadamente a coesão referencial. O que é coesão referencial? Quando um termo resgata outro. Quando disse, olhe para a frase, Santos Dumont imaginou 14 bis antes de construí-lo. Construir o quê? Esse ló
é uma coesão referencial para retomar 14 bis. Isso é uma coesão referencial. Só que isso não é regra, cara. Ela tirou do furico dela. Isso não existe. Ou seja, a gente vai por eliminação. Pode vir uma boba dessa na sua prova. Não, não é. Nem gerúndio. Ficou na minha cabeça. É a 14, quarta, 14, olha. A colocação pronominal em a terceira letra A. Não é? Quarta, tidana. Tidana está começando a frase. A gente sabe que é proibido, correto? Aí a frase, olhar para ele de frente e lhe dizer na cara. Tidana, depois de pontuação a gente não usa. Trata-se de um caso de ênclise. Aí, vamos tirar aí, ó. Ênclise. É só A que tira, né? Trata-se de um caso de próclise. Está de acordo com a variedade? Não. É uma construção típica da linguagem coloquial? Sim. Linguagem coloquial, equivocada, linguagem do dia a dia. Letra C de casa. Quem acertou? Ah, vocês estão muito bem. Em um S. C de casa. Alô, alô. Terra. 5. A colocação do pronome átono está incorreta em que frase, Julinho? Vai. Esperamos que preparem-se. Qual foi o erro? Qual foi o erro? Atrativo. Corrige. Que se preparem. Os consumidores haviam... Qual foi o erro da B? Olha, você está vendo que ela gosta desse tipo de erro. Participe e pronome na frente. Tome cuidado, está errada. Prepararemos-nos é futuro. Para a alta dos preços. Está errado. Preparar-nos-emos seria verbo no futuro, proíbe. O problema é você não saber que prepararemos é um verbo no futuro. Você não soube não, né? Alguém foi dizer? É letra D. O onde puxou o si para antes do verbo preparar. Alguém foi de D? Tchau, gente. Foi bom. Estou me despedindo do pessoal online. Deus é mais.